Alexandre de Moraes não deve permanecer no Supremo Tribunal Federal e deve pagar com penas tão severas ou mais, né, mais severas com as que ele aplicou nas pessoas de forma injusta. Porque passar fazendo uma estátua, o que ele fez com Débora, um batom, e dar aquela pena para ela, aquilo é absurdo. Ele merecia, no mínimo, 100 anos de reclusão, em regime fechado. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Buongiorno. Sim, ouvindo. Buongiorno. Eu vim aqui hoje, que eu quero fazer um testemunho para o relator. Relator, como é que eu tenho a mais absoluta certeza de que as falas do tal hacker contra Carla Zambelli são completamente mentirosas? Não é porque eu sou amigo dela, não é porque eu gosto dela, não é porque eu considero ela uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Não, não é por isso. Na CPMI da Covid, quando esse hacker foi convidado a comparecer e contou algumas das suas mentiras, ele falou na CPMI da Covid que quando ele veio a Brasília, ele conversou com algumas pessoas e nessa fala dele ele disse que estava conversando com Carla Zambelli e, acredite ou não, ele disse que havia conversado comigo. Ele não me citou nominalmente, ele disse, aquele deputado da cabeça branca, do cabelo branco lá de Goiás. Foi nesse momento que qualquer dúvida que eu tinha sobre as falas dele caíram por terra. Foi nesse momento que eu descobri que nós estamos lidando com um mitomaníaco dos casos mais graves e patológicos que eu já vi. Tanto é que eu pedi para os meus advogados fazer uma interpelação judicial enquanto ele estava preso, perguntando para ele onde foi que ele me encontrou, o que nós havíamos conversado e que dia e horário que isso aconteceu. Porque eu queria saber dele. Eu sei que eu nunca vi ele presencialmente na minha vida. Eu perguntei, interpelação judicial, eu posso passar os documentos para o senhor ver. Onde foi que o senhor me encontrou? Que dia? O que nós falamos e que horário? Ele nunca me respondeu. Sabe por que, relator, que ele nunca me respondeu? Porque isso nunca aconteceu. E esta é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente. A primeira vez. O que eu acredito que aconteceu, e eu vou falar para vocês aqui agora. Ele teve uma conversa com, provavelmente, pessoas da alta cúpula do judiciário, onde alvos já haviam sido determinados, e eu era um desses alvos. E ele jogou o meu nome nessa conversa para ver se eu poderia ser incriminado também. O problema é que não tinha uma menor possibilidade de colocar o meu nome ou o meu posicionamento junto ao dele. E por isso, isso foi esquecido. Então, por favor, eu ainda tenho alguns segundos. Nós podemos aqui impedir uma terrível injustiça seja feita contra a nossa amiga Carla Zambelli. Carla, eu te amo, Deus te abençoe. Senhor Eduardo, por favor. Só uma dúvida. Gustavo Gaia não fez pergunta? Não, o deputado Gaia não, só os outros. Tá. É porque foi que tivesse me perdido de novo. Vamos lá. Deputado Edmauro, foi Alexandre de Moraes que determinou o monitoramento para a família Bolsonaro? Bom, todo o trabalho realizado dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi determinado por Alexandre de Moraes, tanto pelo gabinete através do Supremo Tribunal Federal, quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Não só a família Bolsonaro, como demais pessoas, as quais todos já conhecem. Vale aqui ressaltar que não existia um monitoramento diário efetivo. Existia coisas que mandavam para ele, acredito eu, que ele mesmo via, e era encaminhado para que se analisasse. Salvo no período eleitoral, que era outubro e novembro, se eu não me engano, que naquele período do sábado, domingo, das eleições ali, sim, ficou um movimento ativo. No demais tempo, não tinha um movimento ativo. Carla Zambelli era um dos alvos? Sim, Carla Zambelli era um dos alvos, e se não o principal alvo dentro da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Essas são as perguntas do deputado Edmauro. Deputado senhor Gilberto, saudado Gilberto. Se alguma decisão saía sem ser a ordem de Alexandre de Moraes. Não. Nada era feito
sem a ordem do ministro Alexandre de Moraes, nada era feito sem os retoques finais de Moraes, inclusive os relatórios, quando eram encaminhados, eles voltavam, quando o Moraes achava que não estava bom, ou os juízes instrutores, que não estava bom, voltava para que a gente retocasse. Coloca mais informação de Zambelli, coloca um vídeo de Zambelli, coloca uma fala de Zambelli. Então, quando não contentava a vontade da Vossa Excelência Alexandre de Moraes, né, voltava esse relatório para que a gente implementasse, colocasse mais coisas. Essas são as perguntas. Tá. Se Alexandre de Moraes tinha algum interesse político. Olha, eu não consigo afirmar se de fato ele tinha ou não tinha um interesse político, eu não consigo comprovar. O que eu consigo dizer é que, de acordo com as atitudes dele, de acordo com os pedidos dele, de acordo com das coisas que aconteceram, só a direita ser monitorada, só a direita ser relatada, se ele não tem qualquer tipo de interesse político, é um pouco tanto quanto estranho, porque, volto a afirmar, me fala que ele me apresente dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, periciado, como o meu material que comprova que não foi manipulado. Algum material solicitado a mim, porque eu tenho todas as conversas de esquerda. Nenhum, zero. Então, diante desse cenário, acredito sim que tem algum interesse político, né, de algum lado. Se Alexandre de Moraes tinha alguém junto com ele, alguém por trás dele. Olha, o que eu posso afirmar que por trás ou junto com Alexandre de Moraes deveriam ter muitas pessoas, porque recebia mensagem que, salvo engano, vinham de terceiros, porque ele não tinha nem tempo hábil para poder trazer tanto material, tanta coisa e buscar. Então fica bem claro que tinha alguém sim por trás, sabe, alimentando ele dessas informações para que isso acontecesse. Inclusive, ele fez trabalho, pediu para poder pegar coisa do Zambelli, desculpa, pegar coisa do Flávio Dino, ver coisa do Flávio Dino, como eu divulguei em mensagem. Ele pediu para que fizesse um levantamento do Zanin naquele fato do aeroporto, que não tinha qualquer cunho político, porque Zanin não era nada, ele era somente um advogado. Não que advogado não seja nada, ele não era nada de cunho político. Ele não tinha nenhum cargo ao qual ele foi eleito e ao qual ele foi nomeado. Então, provavelmente sim tinha alguém, ou ele não está muito bem da cabeça, ele tem algum problema psiquiátrico. É isso que eu penso. O deputado Zé Medeiros. Bom, com relação a conhecimento da área de informática, eu tenho 30 anos na área de informática, sempre trabalhei a minha vida inteira com informática. O que eu entendo é que, assim, que a suspensão, talvez eu responda até mais de uma pergunta aqui, que a suspensão total de uma plataforma, como o Telegram e como o WhatsApp, é uma coisa que não deveria ser feita, tá? Mas ele fazia isso para que as ordens deles fossem cumpridas, porque existia uma certa resistência, a princípio, das plataformas de cumprir decisões. Elas questionavam, o jurídico da plataforma questionava. Então, ou quando não questionava, demorava muito. Imagina, uma coisa que chegava, ele queria sábado à noite, que fosse cumprido em 1, 2 horas, ou sábado à noite, então ele não aceitava. Então, o que ele fazia? Como esse questionamento das plataformas e alguns fatos que elas demoraram muito para poder responder ou não respondiam, ele foi e fez a suspensão total através do bloqueio pela Anatel. Então é complicado. Isso não é uma forma correta de se agir. Ele queria tudo para ontem, e o tudo para ontem dele resultou nisso que nós estamos vendo. Essa barbárie que acontece no país, em pessoas presas injustamente, em pessoas perseguidas politicamente, mas ele fazia isso para ontem, pedia para ontem. Então, não se dava para se fazer uma análise, uma investigação coerente, justa. Então, ele agia dessa forma. Deixa eu pegar. Não teve nenhum pedido em relação ao deputado Janones dentro das minhas conversas, não só o deputado Janones, mas como qualquer outro deputado ou senador de esquerda, ou qualquer político não eleito, ou qualquer pessoa simpatizante de esquerda. Não teve nunca nada de esquerda de pedido em todo o material que a mim estou aqui custodiando. Bom, outra pergunta é se existia alguma ferramenta. Esse é um dos grandes problemas. Os servidores da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação,
não tinham ferramentas e nem treinamento. Então, existia uma orientação, olha, você precisa procurar, vai lá na rede social A, na rede social B, no programa de mensagem C, tenta buscar alguma coisa, vai no Google, faz uma pesquisa. É isso que eles eram orientados. Então, eles trabalhavam de forma aberta, sem sistema, salvo um dos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, que é a Apura. A Apura, sim, tem um software chamado Boitatá, e ele foi utilizado pelo TSE para poder, tanto pela Secretaria de Informática, né, tanto com o Gabinete da Assessoria Especial de Técnicas de Informação, para, com palavras-chave, indo buscando conteúdos, né, trazendo como resultado conteúdos referentes aos alvos determinados por Alexandre de Moraes. Então, foi utilizado por alguns servidores da assessoria o software Boitatá da empresa desenvolvedora chamada Apura, sem treinamento. Se as pessoas eram assessoradas por viés, né, por fala, sim. Se não tem nenhuma pergunta, se não tem nenhum material de direita, de esquerda para investigar, se não tem nada de esquerda para investigar, óbvio que se trata de um viés político, né, perseguindo somente um lado do espectro político. Como me sinto após a minha absolvição? Me sinto tranquilo. Uma pena que as pessoas que fizeram errado contra mim lá, que mentiram sobre a violência doméstica, e a pessoa que foi tomar minha arma, até agora não estão sendo punidas, mas eu me sinto feliz, me sinto realizado. Eu vi que a justiça de fato foi feita e espero que a justiça seja feita de fato com todos aqueles que estão sendo injustiçados dentro desse processo. Com relação ao disparo, nunca houve disparo, e se eu tivesse, da minha parte, feito um disparo, eu tinha um porte de armas, tá? Eu tinha uma arma legalizada, e dentro da minha casa existia um policial civil alcoolizado. Eu tenho aqui as conversas que ele fala que tinha bebido muito, e 2 crianças, uma criança na época de 9 anos e a outra de 16, e a minha ex-mulher. E assim, eu teria todo o direito de me defender e atirado nele por legítima defesa, porque ele estava dentro da minha residência, me perseguindo, tentando tomar a minha arma, sem qualquer uma fala. Mas eu, como uma pessoa consciente, não fiz isso, e por conhecê-lo, jamais também teria coragem de atirar nele. Mas seria totalmente cabível dentro da perseguição e dos riscos dentro da minha residência. Então, eu me sinto, de fato, satisfeito com a atuação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela 4ª Câmara de Direito Criminal. Fizeram, sim, justiça comigo. Então, se tem alguma saída, sem ser a saída, né, a retirada de Alexandre de Moraes, eu vou dizer que não. Ele não tem a menor condição de continuar dentro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem a menor condição de ser um advogado, ele não tem a menor condição de ser qualquer pessoa relacionada a direito, porque ele é uma pessoa injusta. E eu vou além disso, ele não tem condições nem de ficar no Brasil livre, porque ele é uma pessoa que enraizou outras pessoas. Ele não é só Alexandre de Moraes, tem diversas pessoas que estão junto com ele. Então é um risco muito grande. Aos meus olhos, Alexandre de Moraes não deve permanecer no Supremo Tribunal Federal e deve pagar com penas tão severas ou mais severas com as que ele aplicou nas pessoas de forma injusta. Porque fazendo uma estátua, o que ele fez com Débora, um batom, e dar aquela pena para ela, aquilo é absurdo. Ele merecia, no mínimo, 100 anos de reclusão, em regime fechado e isolado. Senhor Tagliaferro, sobre os documentos enviados para a comissão, eu, obviamente, ainda não tive a oportunidade de analisar eles, mas eu gostaria de saber se há algo que o senhor possa provar a veracidade desses documentos. Todo o material, não só as conversas do WhatsApp referentes a essa situação política brasileira, né, essa perseguição, como todo o meu WhatsApp, como todo o meu iCloud, como todo o material que existe dentro do meu notebook, que é relatórios, que é documentos, tudo foi extraído de forma precisa, respeitando a cadeia de custódia, respeitando os normativos, respeitando o Código de Processo Penal
e tudo foi feito um laudo pericial por um perito que eu nem o conheço, eu busquei ele para que fizesse, e ele nem sabia o que estava fazendo, de forma imparcial, para que fosse, e assim, está à disposição de quem quiser periciar. Eu tenho tanta certeza e confiança no que eu estou trazendo, que fica à disposição de quem quiser, de forma oficial, periciar o material e ver que ali não tem mentira, ali não tem falcatrua e não tem vingança. Não tem vingança, isso é importante. Não é uma questão de vingança, Alexandre de Moraes, é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Porque eu vou me vingar do quê? Que ele me exonerou? Eu digo que foi graças a Deus. Eu tinha pedido 7 vezes exoneração, ou 8. Então, graças a Deus eu fui exonerado. Se eu tivesse que ter raiva de alguma coisa, eu teria raiva de quem foi tomar minha arma em casa para poder fazer tudo aquele inferno com a minha vida. Agora, com Alexandre de Moraes e seu gabinete, é uma questão de justiça. Eu espero que essa comissão, no mínimo, avalie esse material com zelo, com técnica, com carinho e traga a verdade e a justiça que deve ser feita. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.